A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Juízes e hoje vamos meditar no capítulo 14, versículos 1 até o versículo 3, que nos diz assim: E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, toma-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disse: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Queridos, quando chegamos ao capítulo 14 do livro de Juízes, nós percebemos que no capítulo anterior há uma promessa de Deus para a família de Sansão, a qual lhe prometia que o Senhor iria visitá-los e eles teriam um filho, e este seria consagrado ao Senhor. Então nós vemos no final do versículo do capítulo 13 o nascimento de Sansão. Aqui a Bíblia já mostra Sansão já jovem e tomando as suas próprias decisões. E o que nos chama a atenção a respeito de Sansão é que ele tem uma promessa de Deus para a sua vida de ser aquele que iria, começar a libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Agora, olha só o que nos chama a atenção nesse texto que nós lemos, é que a Bíblia diz que Sansão, ele vai a uma das cidades dos filisteus e ele vê uma mulher naquele lugar, e então aquela mulher lhe agrada os olhos. Agora, a associação que eu quero que façamos neste momento de reflexão é a seguinte: Sansão, ele foi dado aos seus pais como uma resposta de Deus à dificuldade que o povo de Israel estava passando. Ou seja, ele era uma promessa de Deus para uma solução da nação de Israel. Mas nós sabemos que todo homem, ainda que seja entregue por Deus com um propósito definido, esta pessoa tem as suas próprias decisões. E o mesmo acontecia com Sansão. Sansão, ele chega à idade de tomar as suas escolhas, e a Bíblia diz que ele olha e vê uma mulher, e esta mulher ela é agradável aos seus olhos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que agrada aos nossos olhos. Muitas vezes aquilo que nós vemos não é o que é melhor para nós. Às vezes o que é melhor para nós não é tão fácil de ser visto com os olhos. Por isso nós precisamos estar atentos para fazermos boas escolhas. Vejamos que o pai de Sansão ficou preocupado com este pedido, pois, conforme o costume, ele pede a seu pai que vá e tome aquela mulher para que seja sua esposa. Então seu pai diz: Olha, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos. Ou seja, eles tinham, o povo de Israel tinha uma recomendação divina. Se nós formos ler lá no princípio deste livro e também no final do livro de Josué, nós vamos perceber uma recomendação bíblica para que o povo de Israel não casasse com
a família daquelas nações que moravam naquela terra, que o Senhor estava expelindo, tirando por causa do pecado daquelas nações, eles não deveriam dar as suas filhas também para se casarem com aquelas mulheres, né, dessas terras, porque isso faria com que eles profanassem e fossem adorar os ídolos que aquele povo adorava. Então, quando o pai de Sansão ouve esse pedido de seu filho, ele já tem certeza que esse é um pedido que está contrariando um princípio, uma recomendação divina, e que isto com certeza ia trazer problemas para o seu filho no futuro. E logo ele queria poupá-lo desta dificuldade que mais tarde ele iria sofrer. Então, meus queridos, o que nós aprendemos é que quando nós temos uma promessa divina, principalmente como esta, a qual Sansão ele estava aí sofrendo a recomendação, pois quando o Senhor ele foi dar a promessa para a sua mãe, nós vemos que Deus recomendou que Sansão fosse uma pessoa separada, né? Uma pessoa separada. A sua própria mãe, enquanto estivesse gestante dele, não poderia tomar vinho, não poderia tomar bebida forte, porque isso iria contaminar, né, o processo de Deus na vida daquela criança. Nem poderia comer coisa imunda. E também, né, as mesmas recomendações seriam repassadas para Sansão, que também deveria, né, ter o mesmo cuidado, ou seja, ele também não poderia comer estas coisas que iria fazê-lo ficar de fato fora aí das recomendações para alguém que era dedicado ao Senhor, ou seja, ele seria um nazireu desde o seu nascimento, então ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento. E então, essa atitude de Sansão, de se casar com uma mulher, né, das filhas dos filisteus, estaria contrariando um princípio divino, e o seu pai o aconselhando diz: não há porventura uma mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o povo de Israel, para que você possa se casar, e tens que ser uma, né, das filisteias. Então o Senhor, né, o seu pai, preocupado, aconselha o seu filho, mas o que ele diz? Não, ele queria aquela mulher porque ela era agradável aos seus olhos. Então nós temos que tomar muito cuidado, pois nós temos que estar sempre alinhando, né, aquilo que nós desejamos no nosso coração com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a regra, né, de fé e prática. Ela deve ser, né, o meio que nós utilizamos para, né, comparar os nossos desejos, as nossas vontades, para saber se elas estão alinhadas com a vontade de Deus. Pois quando isso entra em conflito, ou seja, quando há um choque entre a vontade de Deus revelada na sua palavra e aquilo que nós queremos, nós temos que deixar a nossa vontade e ficar com a vontade de Deus, porque ela diz que é perfeita e que é agradável. Então, quando nós decidimos a escolher, devemos pegar a vontade de Deus e colocá-la sobre a nossa vida, pois assim nós seremos felizes. Mais adiante, vamos perceber qual é o resultado que Salomão alcançou com esta decisão, que Sansão alcançou com esta decisão. É o que nós vamos ver nas nossas próximas reflexões. Eu espero você. Obrigado pela sua companhia e até a próxima reflexão bíblica. Deus abençoe em nome de Jesus.